Vamos adicionar aqui o pessoal para a gente começar. Alô? E aí, Ô, meus jovens? E aí? beleza? Estão ouvindo bem? Tudo certo? Aqui tá ouvindo bem. Tudo certo, doutor Felipe? Tudo tranquilo vocês? Tudo certo também. Bom, pessoal, então esse aqui é o Papo de Neuro. A gente vai dar início a mais uma live, né? Hoje a gente está recebendo o doutor Felipe Almeida e a gente vai passar a bola para ele nesse início, para ele se apresentar aí para vocês. Tranquilo. Cara, primeiro, Fábio, Felipe, muito obrigado pelo convite. É uma coisa que eu nunca fiz, nunca tinha feito uma live antes, então espero atender as expectativas de vocês. E a gente vai, acho que é mais um bate-papo aqui. Eu trouxe algumas informações e a gente vai conversando. Mas para me apresentar, eu sou Felipe Almeida, eu sou médico, residente de cirurgia cardiovascular aqui da Santa Casa de Londrina. E também sou mestrando em urgência e emergência pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho no passado também formação em direito, eu sou advogado, tá? E Muito acabei legal. me desviando aí do meu caminho para fazer a medicina, que é o que eu realmente amo. Então, assim, eu acho que tudo isso vai contribuir um pouquinho para esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Junto com isso, eu estou agora como vice-presidente da Associação de Residentes de Cirurgia Cardíaca, que é um departamento dentro da nossa sociedade, a SBCCV. Então, tem uma parte ali também associativa bem legal, que acho que a gente vai acabar comentando um pouquinho também. Ah, perfeito. O Felipe, então, antes de tudo, né, eu acho que é a pergunta que não pode faltar, ainda mais que você já fez direito, né, advogado de formação, por que então você escolheu a medicina? Opa, Alô? Tá me ouvindo? Agora, aqui eu tô. Tá ouvindo? Será que caiu pra ele? opa, tranquilo, tô ouvindo vocês. Eu tô. Acho que do Fábio que deu uma travada, hein? Agora melhorou. Melhorou? Agora voltou, Fábio. Ah, eu acho que foi alguma coisa do fone. Felipe, então, como você falou muito bem, né, você é advogado de formação. Acho que a primeira pergunta, né, que não pode faltar, por que então você escolheu a medicina? Cara, ela é uma pergunta difícil, porque sair de uma profissão e ir para outra que não tem, assim, nada a ver, né? Que a rotina é totalmente diferente, em que a formação é totalmente diferente, é uma escolha difícil. Mas, primeira coisa, eu acho que você tem que entender que você não pode ser feliz fazendo uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não se sente completamente realizado. E é uma coisa difícil para admitir para si mesmo. Falar que você está infeliz, principalmente depois que você investe muito tempo. Então, a formação em direito, ela é mais curta que medicina, mas são 5 anos também. Então, parece que você no começo você pensa que jogou tudo aquilo fora e que não vai ter nenhuma utilidade, mas não é bem isso. Você tem que entender que tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento e que provavelmente, né, eu não teria tomado a decisão de ser médico quando eu saí do colégio, né, com 17 para 18 anos. Então eu precisei desse tempo de amadurecimento também para entender o que eu queria e descobrir que na medicina é realmente o que eu gosto de fazer. Então, você tem que estar feliz fazendo aquilo que você gosta, perto de gente que você gosta. Eu acho que esse é um lema assim que eu levo. E se você tiver que mudar de profissão, mudar de residência, mudar de cidade ou de país, para que isso aconteça, eu acho que vale a pena. Perfeito. E aí, então, aproveitando o gancho, né, por que a cirurgia cardiovascular? Aí, essa é fácil de responder. Porque a cirurgia cardiovascular é linda, cara. É simplesmente maravilhosa. Então, é, Puxando a a, sardinha pro lado dele. o- a cirurgia cardíaca, para começar, eu acho que
uma coisa que o cirurgião gosta é a resolução. Ele gosta de entrar com um problema em campo e sair com aquilo resolvido. De ter um período em que você vai se dedicar completamente a um problema para tentar resolver ele. Isso é uma característica de vários cirurgiões, né? Não só da parte da cirurgia cardíaca, mas acho que isso é uma coisa que move a gente. Saber que naquele procedimento você vai tentar ao máximo para sair com aquilo resolvido. E a cirurgia cardíaca tem muito disso. Então, um paciente que tem uma válvula disfuncional, você vai lá, troca a válvula dele, ele sai com o problema resolvido, né? E junto com tudo isso é uma cirurgia extremamente organizada, uma cirurgia extremamente limpa. Então, eu acho que isso acaba puxando, assim, além de ser extremamente complexa, isso tudo acaba puxando um determinado perfil de cirurgiões. Sair do acesso da cirurgia geral para o acesso direto foi uma coisa boa também. Eu acho que puxou muita gente que acabava se perdendo ali, indo para outras áreas, né? Da parte da vascular, da parte da cirurgia, em outras partes, cirurgia geral mesmo. E, e aí você já entra direto na cirurgia cardíaca, já faz o que você gosta desde o primeiro ano, já está em contato com os professores, então para mim isso também é ótimo. Eu acho que tudo isso junto, né, me fez querer fazer cirurgia cardíaca. Então, poder ver um coração batendo todo dia, cara, é muito legal. Que bacana. Inclusive, quem quiser a oportunidade aí de assistir uma cirurgia nossa lá, vocês também que são na parte clínica, se um dia tiverem afim, pode ir lá com a gente. O Filipão, Ah, eu tenho que fechou, vamos combinar. comentar sobre isso. Quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre da faculdade, né? Na minha faculdade, eu fiz em Prudente, aí tinha um que chamava de mentoria. Então, tinha um professor lá, médico, que pegava um grupinho de 5 alunos e tirava dúvida, né? Explicava como que ia ser o futuro ali dentro da faculdade e tal. Uhum. E aí, me arruma uma cirurgia para assistir, que eu queria ver alguma cirurgia, e incrível que pareça, a primeira cirurgia que me colocaram foi uma cirurgia cardíaca de peito aberto, de troca de válvula. E eu Aham. fiquei, assim, maravilhado. Eu falei, nossa, é muito legal isso aqui. Porque eu particularmente, sempre gostei de cirurgia. Só que Certo. aí, com o passar ali da faculdade, né, eu já gostava de neuro, né? Fiquei mais para esse lado da neuro. Só que lá em Prudente também só tem residência de neurocirurgia, não tinha de neurologia. Então eu tive muito contato, acabei indo mais para esse lado da neurocirurgia, até que no quinto ano eu fiz um estágio com o pessoal lá de Botucatu, vi a rotina, né, da vida pós também, que a gente vai conversar mais para frente, Uhum. e acabei escolhendo a parte clínica, mas eu até hoje eu admiro muito o pessoal da cirurgia, e cirurgia cardíaca realmente eu concordo com você, é muito legal mesmo. Sim, e o legal é que assim, as nossas especialidades, por mais que às vezes pareçam distantes, elas estão muito próximas, né? Verdade. A gente está tendo uma questão de monitorização durante os procedimentos cada vez melhor, e os neurologistas estão indo cada vez mais para dentro do centro cirúrgico para nos ajudar nisso também. A gente tem, claro, toda a questão da circulação extracorpórea e durante a cirurgia, o nosso principal, né, o órgão que a gente quer preservar é o cérebro, né? Então, assim, fica tentando deixar tudo o mais tranquilo possível durante o procedimento para que o paciente saia com a menor quantidade de, né, se não nenhuma lesão neurológica. Uhum. Então, e além disso, a gente também sim acaba se encontrando quando vocês estão fazendo investigação de AVC, acabam descobrindo algumas coisas no coração, então a gente está bem mais perto do que parece, né? É verdade. É verdade. E Sim. aí, agora, depois dessa ótima introdução aí do Dr. Felipe, né? A gente vai apresentar didaticamente esse tema da live de hoje, então, que é um tema um pouco diferente, né? As nossas lives anteriores foram todas baseadas em cima de alguma doença. Hoje a gente vai basear em mercado de trabalho, pós-graduação durante a residência e atuação após a residência também, né? E aí a gente chamou o Dr. Felipe Almeida justamente para isso, que é um cara que já tem muita experiência e está fazendo também agora uma pós, né, Felipe? Isso. Estou fazendo o meu mestrado em. Ele é um mestrado com duas áreas, né? Duas linhas de pesquisa: gestão em urgência e emergência e tecnologia e inovação em urgência e emergência, que é a parte que eu tô. Então, a gente vai poder falar um pouquinho disso também. Isso, perfeito. E aí, como que você avalia o mercado de trabalho para o residente no geral? Para ser mais específico, o residente da sua área, como você avalia o mercado de trabalho? Ele já está pensando na perspectiva pós a residência
ou já tem alguma coisa para ele tentar focar dentro da residência? Por acaso, esse trabalho em cirurgia cardíaca, ele é bem competitivo e bem fechado. Isso a gente sabe. Então, principalmente porque a cirurgia cardíaca, ela acaba ficando em centros maiores. Para poder operar, a gente tem que ter um apoio de um hospital, tem que estar no hospital terciário, então em que tenha a- o cirurgião, que tenha a equipe de cardiologia clínica, a equipe de hemodinâmica, nosso perfusionista que vai fazer a circulação extracorpórea durante o procedimento, equipe de UTI para cuidar do paciente no pós-operatório. Se for um centro como o nosso aqui da Santa Casa, um centro transplantador, precisa de toda a equipe multidisciplinar também para poder proporcionar tudo isso. Então, é um mercado que tira um pouco as oportunidades de você trabalhar em uma cidade muito pequena, porque não vai ter toda essa estrutura que é necessária. Então, isso acaba focando em cidades maiores, né, de médio para grande porte e capitais. E a gente vê que é um mercado fechado e é um mercado em que você já tem que começar a se preparar para entrar mesmo na residência. Então, a questão da pergunta é criar esse diferencial durante a residência, com certeza é uma coisa que te facilita para o futuro, porque apesar da gente ter um número baixo de residentes todo ano, o nosso número nacional aqui de residentes é bem inferior às outras especialidades, tá? A gente deve ter em torno de uns 250 residentes ativos no país. E, Nossa, então, assim, considerando os residentes MEC, né? Sem contar aqueles que é. fazem especialização, pós-graduação. E, então, é uma especialidade pequena, mas também de acesso muito restrito. E aí, o objetivo, acho que é você conhecer, estar no seu serviço, se houver a possibilidade de continuar nele, é com certeza um ótimo início de carreira, mas durante a residência, o ideal seria você utilizar o seu período de estágio, seu período de férias, para conhecer outros serviços, conhecer outras realidades e ver aonde que o serviço, onde que você é necessário. Então, e ao meio disso, criar esse diferencial, entender aonde você pode contribuir com o serviço, seja na parte acadêmica, seja na parte de gestão, seja na parte jurídica. Então, assim, onde você pode contribuir com o serviço, e aí, muitas vezes, você vai ter que ir para outra cidade ou para outro serviço e continuar seus trabalhos lá. Não sei se na parte de neurologia vocês estão mais ou menos assim também. Uhum. Isso, neurologia também. A neurologia eu acho que um pouquinho diferente, que ela não necessariamente vai estar no grande centro, Uhum. né? Apesar de que as terapias intervencionistas, as subespecialidades ainda estão nos grandes centros, mas a neurologia, o neurologista geral ainda, vamos dizer assim, consegue um mercado de trabalho bem amplo no interior mesmo. Não precisa de Certo? tanta tecnologia para atuar, né? Uhum. É, em Londrina, que é uma cidade maior, né? A gente já vê que ter, por exemplo, uma subespecialidade faz a diferença. Então, às vezes, Certo? uno, né? Um neuromuscular faz a diferença. Até às vezes para entrar no serviço, né? Porque às vezes o serviço já tem um neuroimuno, um neuromuscular, aí você é muito bom em cefaleia. Aí às vezes isso te abre uma porta. Agora, em outras cidades, igual o Fábio falou, só de você ser neurologista já acaba sendo um diferencial porque não tem tanto, né? E é uma especialidade também um pouco mais complexa, então não tem tanta interferência, às vezes, de outras especialidades e tudo mais, né? Uhum. Falando até da residência, o Fábio ele sempre comenta isso, né? Até para as meninas que entraram agora, né? Lá com a gente, que a residência ela acaba sendo uma grande vitrine, né? Do nosso trabalho. Então, principalmente no R1, que a gente está sempre ali, né? No pronto-socorro, nas enfermarias, toda hora. É um momento que também muitas vezes a gente está cansado, está estressado, sobrecarregado. Só que a gente sempre, eu e o Fábio, a gente sempre conversava isso no primeiro ano e agora também É. sempre tem que pensar, isso aqui é uma grande vitrine. Eu tenho que, mesmo cansado, tenho que dar o meu melhor, tenho que tentar ali fazer a diferença, porque às vezes a gente acha que ninguém está olhando, né? O que a gente está fazendo, mas sempre tem alguém observando, de fato. Assim, com certeza. E falando, né, nessa questão de vitrine também, o perfil de vocês, agora no, né, de divulgação, o papo de neuro, assim, vem exatamente de encontro a isso, né? Então, assim, mostrar que além
daquilo que a gente já faz, a gente tem que também mostrar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo. Então, eu achei muito legal a ideia de vocês, gostei muito do perfil. Estou tentando fazer o meu próprio perfil profissional também, então eu sei que não é fácil, mas é exatamente essa ideia que você trouxe, da questão de mostrar, né, da vitrine. E acho que É, ocorre dentro do hospital, pessoalmente, com seus chefes, com seus outros residentes ali, e ocorre para a sociedade, para fora do hospital. Eu acho que essa é é uma verdade. questão Hoje não importante dá que para está ficar, mudando. não dá para ficar fora do digital, né? Muito difícil ficar fora do digital hoje, né? Sim. E ainda mais que parece assim que os bons médicos às vezes eles não sabem se vender, né? E isso é difícil, eu tô vendo que isso é realmente difícil. E por quê? Porque a gente passa muito tempo estudando, a gente passa muito tempo dentro do hospital, a gente dentro do centro cirúrgico, e acaba que nem vocês comentaram, né? Você está cansado, você chega em casa exausto, não tem vontade de gravar um vídeo, de mostrar aquilo lá que você fez, e a nossa rotina, ela é incrível. O que nem, sabe assim, me dá gosto assim de mostrar uma cirurgia bonita em que o paciente saiu bem, que se recuperou bem. Com certeza vocês também, com os casos que vocês postaram, além da satisfação pessoal, assim, a gente gosta de que as pessoas tenham contato com aquilo, e muitas vezes é uma coisa que ela viu numa série, ela viu num filme, e aquilo é muito distante, né? Então, poder aproximar aquilo e falar, não, isso aqui é a minha rotina. Então, todo dia eu vejo isso, todo dia eu faço esse procedimento. Então, vem ver comigo, vem ver que legal que é. E se você quiser saber um pouquinho mais, acompanha. Então, eu quero te trazer informações fáceis. Eu acho que o objetivo é esse, né? Então, assim, essa questão da vitrine te ajuda no posicionamento. E eu tenho certeza que mais para frente, um profissional que sabe se posicionar vai ter mais oportunidades. Então, é mais fácil você escolher entre dois profissionais muito parecidos se um deles tem um melhor posicionamento, seja em mídias, seja posicionamento digital, seja um posicionamento acadêmico, com presença em congresso, presença em palestras, o cara que está lá, que está fazendo, seja esse posicionamento é, de gestão também, né? A pessoa que está dentro de um corpo clínico do hospital, que está fazendo alguma coisa além, né, da cirurgia. Então, tudo isso eu acho que conta. Sem dúvida. E aproveitando essa vitrine, né, que o Semensat comentou, o que você diria para nós da vitrine Santa Casa de Londrina, para a sua especialidade? Santa Casa de Londrina, bom, agora depois da reforma ela tá linda, né? A melhor vitrine que tem. Então, mas a Santa Casa para cirurgia cardíaca ela é gigante, né? A gente faz muito procedimento, a gente opera todos os dias lá, a maior parte das, né, vários dias da semana, mais que um caso por dia, e a gente tem a parte de cirurgia de adulto, a gente tem no hospital infantil a parte de cirurgia congênita, então para operar as crianças também. Metade do estado na parte infantil acaba vindo aqui para Londrina. Então, assim, é Curitiba e Londrina que fazem, sim, o grande volume de cirurgias congênitas. Então, a gente tem a questão do transplante, nós temos a parte de arritmias com implante de marca-passo. Então, tudo isso conta, assim, é um serviço muito completo. Fizemos alguns procedimentos endovasculares recentemente também, e claro que nós temos uma limitação própria do sistema de saúde, né? A gente tem uma limitação própria do SUS. Então, mas dentro No daquilo que a digital, gente consegue fazer, a gente abrange praticamente todas as áreas que a cirurgia cardíaca ela tem. Então, assim, acho que talvez realmente falte a gente mostrar mais isso. Então, eu estou tentando, gostaria que, né, meus chefes, outros residentes também entrassem nisso, mas acho que da parte de assistência a gente consegue prover tudo, dentro dos limites do SUS. perfeito. E vocês? O que vocês acham da Santa Casa? Cara, eu compartilho um pensamento bem parecido com o seu. A nossa é que assim, cada especialidade acho que tem uma história ali que às vezes tem, no seu caso é cirúrgico, né? Depende de onde você trabalha com o centro cirúrgico, a gente, né, só entra lá se for AVC em janela, né, Fã? Eu só entrei uma vez durante toda a residência. Mas o serviço melhorou desde quando a gente entrou.
a gente pegou uma época muito boa, porque é tanto de quantidade de chefe, né, da qualidade dos chefes, de visita, de parte acadêmica. A gente tem, eu acho que ali da parte clínica, das especialidades clínicas, eu acredito que a gente tá melhor assim na parte acadêmica. A gente tem aula quarta, tem aula sexta, tem aula, na verdade na quarta a gente tem duas aulas, uma com o nosso chefe, né, o Dr. Ramon, que as meninas R1 que dão a aula, que é uma parte mais de anatomia, de fisiologia ali, né, neurológico. A Certo? sexta é dos R2, que a gente já parte mais por parte de patologias, né? E na quarta tarde a gente tem uma reunião com o pessoal da neurocirurgia, que é algo inédito desse ano também. Então é bem Isso legal. é muito legal. Isso é muito legal. Com certeza. Né? Especialidades bem complementares e dá uma visão diferente, porque às vezes a gente tem alguma dúvida, né, da parte cirúrgica, que eles têm muita experiência, e às vezes eles da parte clínica também, né? Sim, Então, foi bem legal. E sempre tem, eu acho que isso, para o residente, eu acho que é algo importante da gente ter com a gente. De quando, né, às vezes tem agora ou futuramente algum médico que vai prestar residência, quando você entrar no serviço, isso serve para a vida, né? Você vê, você tentar agregar alguma coisa, né? Que às vezes você vê que às vezes não está funcionando direito, ou que poderia ser melhor, e você entregar depois que você sair um serviço melhor do que aquele que você recebeu, né, na entrada. sim. Então, isso aí vale uma reflexão, né? Às vezes, durante a residência, a gente pensa, pô, o que que eu posso melhorar aqui, né? Concordo. Esse pensamento é legal, porque você troca aquela questão do que o serviço pode me oferecer, né, para o que eu posso oferecer para o serviço também. Então, e isso é importante, porque a maior parte das vezes, o networking, muitas vezes a gente acaba achando que ele é passivo, né? Então, é chegar, conversar com alguém no congresso e, você pode me oferecer um estágio, posso ir no seu serviço e tudo mais, mas ele fica muito mais eficiente quando você pode oferecer alguma coisa também. Então, Exatamente. é, eu posso ir no seu hospital e depois você vem também no meu, ou posso, né, vamos fazer algum trabalho, alguma pesquisa junto. Eu tenho uma linha de pesquisa no mestrado nessa área, vamos escrever alguma coisa. Então, isso de poder oferecer também, eu acho que é o importante. Quando a gente fala de networking, as duas partes têm que sair ganhando, né? Uhum. Então, ir num congresso, assistir uma palestra, não é networking, né? Ir num congresso, tirar foto com um cara que é famoso, não é networking, né? Então, networking é você poder oferecer alguma coisa e receber alguma coisa em troca. Então, para você poder oferecer, você tem que ter o que oferecer, né? E acho que na residência isso Exatamente. também vale. Então, como que você pode melhorar a sua residência? Então, né? Porque nem você falou, agora nós temos mais aulas. Então, provavelmente foram coisas que vocês foram construindo ao longo do tempo. Então, isso eu concordo, é extremamente importante. É aquela velha máxima, né? Quem faz a residência ainda é o residente, né? Ainda é residente. É, porque às vezes a pessoa procura um serviço muito renomado, né? Que seja uma USP, uma Unicamp, e esquece que depende muito do médico residente, né? O serviço, ele gira em torno do residente, não tem como basear de outra maneira, né? Com certeza, assim, estar num centro maior vai te proporcionar mais acesso, com certeza. Acesso seja a tecnologia, seja a profissionais, tá? Mas é isso exatamente o que você falou. Ter acesso e não usar isso não te serve de nada, né? É. Ô Felipe, aproveitando o gancho aí, e o que te motivou a fazer mestrado já durante a residência? Dado a gente sabe a carga horária, a CCV é uma residência bem pesada, né? Que não é Sim. fácil. E o que te motivou a fazer? É, então, essa é uma boa pergunta. É realmente uma boa pergunta. Porque eu acho assim que o mestrado e o doutorado, eles são um caminho natural de quem gosta da área acadêmica. Eles são o caminho natural de quem quer ser é, professor universitário, quem quer ser pesquisador, né? Então, aquelas pessoas que já têm um pé de cientista, né? Então, isso acaba sendo uma demanda natural porque você sabe que a competitividade dentro da universidade, ela não, as universidades querem mestres, as universidades querem doutores. Elas pontuam, né, os indicados
indicadores dela dependendo da quantidade de mestres e doutores que elas têm. Então, para a universidade é importante ter esses profissionais. Você praticamente, claro, na medicina ela é um pouquinho diferente. A medicina, muitos professores eles têm, né, as especialidades, eles têm residência, têm pós-graduação, e isso acaba colocando eles como professores na parte mais prática, então nas aulas também, alguns, mas a gente sabe que o profissional com mestrado e doutorado, ele tem uma competitividade maior. E então isso, né, é importante. Eu quero ser professor, eu tenho essa vontade. E ao longo da Muito faculdade eu também fui bacana. me preparando, né, com pesquisa, fui me preparando com apresentações, e você vai perdendo. Você vai perdendo o medo de falar em público, você vai perdendo o medo de apresentar seu trabalho. Então, uma das primeiras pesquisas que a gente fez, o meu trabalho era justamente a parte da escrita, os dados estavam prontos, a escrita do trabalho e a apresentação dele no congresso. Então, você é um acadêmico lá do segundo ano falando para profissionais, né, renomados ali da área. Então, tudo isso te deixa nervoso e você vai aprendendo a lidar com o nervosismo. Durante a preparação, você vai aprendendo a pesquisar, vai aprendendo os termos. Então, assim, o que eu percebo agora é que o mestrado é uma caixa assim, de ferramentas. Eles estão me dando mais ferramentas para continuar o trabalho que eu já faço. Então, se a pessoa acha que ela vai entrar no mestrado e da noite para o dia vai virar um pesquisador, que vai aprender a gostar de pesquisa, não vai. Ela tem que ser uma coisa que já vem, tem que ser uma coisa em que a pessoa tem interesse, em que quer continuar. Então, e o mestrado vai te proporcionar isso, vai te proporcionar informação, acesso a professores e outras ferramentas que às vezes você desconhecia. E tudo isso é bem importante. Agora, se o mestrado é para todo mundo, com certeza não. Se É você não verdade. tiver um objetivo, se você não tiver um objetivo acadêmico de seguir nessa área, seja na pesquisa, seja como professor, talvez você se enquadre melhor em algum outro tipo de pós-graduação. Talvez você goste mais da parte de gestão, e aí o MBA é perfeito para você, porque a gente não aprende nada de gestão durante a faculdade e durante a residência. A gente tem mais Bem verdade. contato, mas a gente ainda não tem uma disciplina, a gente não tem essa questão de você ter que gerenciar alguma coisa. Então, às vezes, se o seu perfil é mais voltado para a parte de gestão de negócios, de gestão né, da sua clínica, do seu consultório, do seu serviço, do seu hospital, inclusive, talvez o mestrado não seja para você, e sim o MBA, né? Então, outras pós-graduações, que nem vocês falaram, de se especializar em uma área, talvez seja o mais interessante para você. Então, em que você já vai entrar num serviço que não faz pesquisa e que já está bem gerido. Então, às vezes, ser um especialista, depois da residência, fazer uma pós-graduação em uma área específica da sua especialidade, pode ser mais interessante. Então, eu acho que tudo isso, cada uma dessas pós-graduações, vai te formar para um jeito que vai ser mais agradável para o seu perfil. Para mim, o mestrado faz sentido. Acho que mais para frente um MBA é interessante também, não descarto essa possibilidade. Mas eu assim, se você gosta de pesquisa, se você gosta né, da academia, assim como a parte acadêmica, Acadêmica, né? então com certeza o mestrado é para você também. E é uma porta de entrada para depois um doutorado. Então, e um pós-doutorado, e aí não tem limite, né? E qual a dica você daria para o pessoal para conciliar a residência com o mestrado? Bom, É essa difícil. é uma pergunta bem legal também, até porque eu não conhecia o mestrado profissional, tá? O mestrado que eu faço é um mestrado profissional. Eu nem sabia que existia o mestrado profissional e eu não sabia a diferença entre um e outro, tá? Então, existem dois tipos de mestrado. Um deles é o mestrado puramente acadêmico e o outro é o mestrado profissional. Os dois né, vão te fornecer o mesmo grau de mestre, tá? Isso conta, o título é o mesmo, tá? A diferença está na abordagem de um e outro. Mestrado acadêmico tradicional, ele é focado para pesquisa, é focado para aquela pessoa que quer realmente construir uma carreira como professor, como pesquisador puro, tá?
as aulas são mais teóricas, tem uma parte, né, uma base, sim, teórica mais pesada. Em comparação, do outro lado, a gente tem um mestrado profissional. Ele também vai te fornecer várias ferramentas, vai te transformar num pesquisador, mas a diferença do foco dele está em levar uma coisa mais prática, em responder uma dúvida da sociedade, um anseio, né? Em desenvolver algum tipo de produto, tá? Então, alguma coisa que seja imediatamente aplicável. Então, enquanto às vezes no mestrado puramente acadêmico você vai desenvolver uma tese, você vai desenvolver é, algum tipo de elaboração sobre a mecânica de uma proteína, que aquilo não vai ter nenhuma aplicabilidade imediata. No mestrado profissional, eles querem que você saia com um produto. Então, você vai desenvolver esse produto do começo ao fim, seja ele alguma coisa física que você possa entregar, seja ele, às vezes, um protocolo que vai melhorar o atendimento, que vai melhorar a gestão, que vai mudar um pouco o serviço. Então, essa parte mais prática do mestrado pode te facilitar. Sabendo que, né, que o mestrado profissional vai ser mais prático, normalmente as aulas são em horários melhores também, porque eles entendem que são pessoas que querem complementar, que querem essa parte de mais que já tem sua profissão e que querem fazer um extra ali, né, que querem começar a entrar nessa vida acadêmica, mas que não querem deixar de lado toda a parte é, da carreira que elas já têm. Então, isso é bem, bem importante. O que eu vi, por exemplo, aqui no mestrado em Londrina, é que os horários eram completamente incompatíveis, né? Então, da gente ter aulas durante o período da manhã numa quarta-feira, né? Então, assim, não tem um cirurgião que consegue parar o centro cirúrgico na quarta-feira e não operar para fazer aula. É muito difícil você conciliar essas duas coisas. Se é um mestrado profissional em Maringá, ele tinha horários muito melhores. Ele, nos finais de semana, sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, tá? As aulas terminam sempre ali um pouco antes, 6 horas mais ou menos, porque eles sabem que o pessoal vai sair da aula e vai para o plantão, né? Então são essas várias coisas que te facilitam. Então, às vezes, é difícil fazer os dois ao mesmo tempo? É difícil. Vai te exigir tempo, vai te exigir dedicação e dinheiro também, né? Mas o profissional é mais flexível nessa questão. Talvez ele se enquadre melhor. E às vezes também fica um pouco mais próximo das pessoas que não conhecem a parte acadêmica mesmo, né? Então, aquela pessoa que nunca teve contato com pesquisa, que quer começar, talvez o mestrado profissional seja mais interessante que o acadêmico. É uma coisa interessante para se pensar também. Ah, que legal, também não sabia dessa diferença. Também não Uhum. sabia. Muito legal. Não são muitos, tá? São mais ou menos uns 15% dos mestrados do Brasil, são mestrados profissionais, tá? É um número que vem crescendo ao longo desses últimos anos. E, inclusive, já existem também programas de doutorado profissional, e é a mesma coisa, que nem eu falei, é o mesmo título, o mesmo, é, a mesma formação, só que a diferença está na abordagem, né? Então, por exemplo, só rapidinho para falar, o meu projeto é um simulador de anastomoses coronarianas, tá? Que seja impresso em uma impressora 3D, tá? Por quê? Porque a maior parte das vezes nós, como residentes de cirurgia cardíaca, nosso primeiro contato com uma anastomose é num paciente vivo do centro cirúrgico. Então, um paciente que já está passando por uma cirurgia extremamente complexa, e aí o residente vai aprender a fazer a anastomose durante a cirurgia. Não é o melhor cenário, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é desenvolver alguma coisa que o meu centro vai aqui imprimir em 3D, mas que eu possa disponibilizar para qualquer outro centro no país. Ele vai imprimir aquilo em 3D e treinar o residente na técnica que ele vai desenvolver antes de aplicar num paciente, tá? Então, assim, eu tenho um produto. Eu vou entregar uma versão física daquilo, juntamente com a minha tese do desenvolvimento desse produto e a minha tese do teste dele com os especialistas para ver se ele funciona. E aí, eu e ao longo disso, né, participar de todas as aulas do mestrado. Mas então a diferença está nisso. Se fosse um mestrado acadêmico, talvez eu tivesse que fazer uma análise sobre uma revisão da literatura sobre como está o treinamento dos residentes, sem entregar alguma coisa realmente física e imediata, né? E aí o mestrado profissional ele tem essa demanda.
Então, Nossa, que bacana. é interessante, né? Interessantíssimo. E assim, o mestrado profissional é para qualquer um. A gente tem lá dentro da turma, gente fazendo protocolos para aplicação dentro dos hospitais que eles trabalham. A gente tem gente fazendo protocolos para aplicação no SAMU. Tem também aplicativos para usar no celular, para fazer triagem mais rápida, para fazer diagnósticos mais rápidos. Então, tudo isso vale, né? Por quê? Tudo isso está querendo resolver um problema que existe, né? E vai te entregar um produto que vai resolver esse problema. Perfeito. É legal, é uma outra abordagem. Deixa eu É, perguntar com certeza. uma coisa para você. Já que a gente está falando sobre rotina, eu gosto sempre de perguntar assim sobre rotina, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? E você que a gente sabe que as cirurgias da CCV não são cirurgias rápidas, né? Uhum. Cirurgias de tempo, não. Vocês têm que, além de estudar teoria, tem a técnica cirúrgica também, né? Tudo mais. Na sua semana, né? Conta um pouquinho como que é a sua rotina, qual horário você costuma estudar, Tá. para organizar tudo isso, né, de uma forma que faça sentido. Assim, cada um vai se adaptar de uma forma, tá? Então, esse que é acho que o primeiro ponto, assim. Agora, uma questão que é importante é ter uma rotina. Isso, e assim, é engraçado, porque eu falo isso agora e parece que sempre foi ótimo, né? Que eu sou R4, eu tô há 4 anos errando, né? Então, parece que as coisas eram, eu saí da faculdade, eu segui a rotina e agora eu tô aqui, é tudo perfeito, né? Mas não, assim, durante o primeiro ano da residência, foi muito difícil ter uma rotina, tá? Então, isso melhorou um pouco no segundo e conforme foram entrando mais residentes também, a nossa rotina foi diluindo um pouquinho as obrigações, né? Eu e o meu R igual, nós somos a primeira turma de residência, eu não tenho um R+. Então, assim, durante o período em que eu era R1 ou R2, nós éramos em 2, depois 4, daí depois 6, isso foi crescendo. Então, a rotina foi mudando ao longo desse tempo. Mas agora pelo menos assim, nesses últimos quase 2 anos, que eu tenho seguido uma rotina específica, eu tenho notado uma melhora muito boa, assim, tanto do meu rendimento dos estudos, quanto do meu rendimento em outras áreas. Está me dando tempo para fazer outras coisas, como o mestrado, né? Mas assim, meu dia começa às 5 da manhã, todo dia, tá? Então, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de fazer nada, gosta de acordar e ir pro trabalho. Então, assim, eu percebi que eu me adaptei muito bem a essa questão de acordar às 5 da manhã, porque é o horário que eu mais rendo. Então, eu acordo às 5 da manhã, começo a estudar, tá? Então, tentei colocar academia, tentei colocar exercício físico aí, não me adaptei muito bem, que nem eu falei, você vai tentando, mas assim, estudar deu certo. E a partir de um ponto em que isso virou uma rotina, é praticamente assim, não tem um dia que você não acorde de manhã, 5 horas, começa a estudar, tira ali mais ou menos 1 hora e meia para estudar qualquer coisa. Então, normalmente eu vou alternando entre uma semana para cirurgia cardíaca de adulto, para cirurgia cardíaca pediátrica e para o mestrado, né, a parte de estatística e tudo mais. Então, acaba alternando entre três grandes grupos, né? E aí, 7 horas a gente vai para o hospital e a nossa rotina acabou sendo dividida em que os R+, né, então R3, R4 passam na UTI, que são os pacientes mais críticos, mais graves de pós-operatório. O R2 passa na enfermaria, então ele cuida ali do pré e do pós que já saiu da UTI. E o R1 pega os acessos no centro cirúrgico. Então, o R1 é o que começa realmente a cirurgia. Vai lá É pegar a verdade. monitorização, pressão invasiva, acesso central. Então, ele que vai começar a cirurgia. Nesse meio tempo, todo mundo vai terminando suas obrigações e acaba se encontrando no centro cirúrgico para o procedimento que tiver, né? E realmente, sim, o procedimento não é rápido. Começa de manhã e a maior parte das vezes vai até o horário do almoço, vai até mais tarde ali. Então, 1h30, 2 da tarde, dependendo do procedimento. E aí você tem que se acostumar a isso também. O meu horário de almoço é sempre a partir da 1 hora, né? 1h30, 2, 2h30 e sei lá, depende do horário que você sai, Que né? consegui. Sim. De tarde a gente tem ambulatório, alguns dias da semana, tá? Então a gente acaba daí indo para também fazer a parte
do ambulatorial, dos pacientes de pré e pós-operatório. Então, a gente tem uma questão também de triagem desses pacientes, né? O que que é cirúrgico, o que que não é. Então, às vezes, nosso centro especificamente acaba suprindo um pouco da necessidade da cardiologia clínica, que tem uma fila muito grande de esperas. Então, a gente acaba, em alguns casos de válvula, a gente acaba realmente fazendo o diagnóstico desses pacientes. Aí, depois do ambulatório, a gente volta para Santa Casa, né, vê as pendências, vê as avaliações, conversa com os pacientes, tudo aquilo que tiver. Então, assim, que nem eu falei, se você tem uma programação, tá tudo certo, né? A programação normalmente ia até o final do dia, né? Começo da noite ali. Depois eu também faço questão de ter uma hora de atividade física. Então, faço minha academia ali, então é uma coisa que é importante. Depois volto para casa e normalmente sobra um tempinho para assistir uma série, às vezes, né? Então, ou ficar, né, vendo alguma coisa diferente ali. Mas esse é o tempo que normalmente você acaba cortando a maior parte das vezes, né? Então acaba cortando tempo de lazer ali do dia. E aí você tem que condensar um monte de coisa tudo junto nessas horas finais do dia. Então é conversar com a família, né, conversar com a minha namorada, então fazer mercado, fazer a rotina do dia, tudo isso acaba sendo condensado nessas últimas horas, né? É. Então, normalmente em torno de 11 horas eu tô dormindo para começar de novo outro dia 5, né? Então, para mim funciona, né? Eu acho que isso que é importante, até se vocês quiserem também comentar um pouquinho da rotina de vocês, eu acho que isso é legal e porque cada um tem um jeito, né? Não, é Então, verdade. eu acho que nem eu falei, tentei colocar exercício no começo, não me adaptei, né? Então tem gente que eu sei que adora correr às 5 da manhã, né? Então, A gente mas admira assim, acho muito que quem consegue. eu também. Mas assim, eu acho que o importante é justamente isso, você entender que tem algumas coisas que são inegociáveis, tá? Então, tem coisas que você não pode tirar da rotina. O exercício físico você não pode tirar, o estudo você não pode tirar, e a presença no hospital você não pode tirar, né? É, Então, outras coisas você vai ter que fazer algumas concessões em alguns períodos da sua vida. Então, eu sei, essa não vai ser minha rotina para sempre, mas é minha rotina por esses 5 anos. Então, as coisas, elas vão mudar e a gente acaba mudando as coisas, mas algumas coisas elas vão ter que ficar sempre. O estudo é para sempre, né? O exercício é. é para sempre. Eu tô com 31 anos, né? Se eu não usar esses hábitos saudáveis agora, não tem muito mais tempo hábil para começar a desenvolver esses hábitos. Não é com 40 anos que eu vou começar a ir na academia, não é com 40 anos que eu vou começar a estudar. Então, eu acho que são coisas que você tem que colocar e conforme isso vira uma rotina, as coisas ficam mais fáceis, né? Ah, Então, é perfeito. difícil, é muito difícil, mas você tem que fazer todo dia. Então, e vai ficando mais fácil conforme você faz. Ah, vou aproveitar o gancho. Como vai dar um tempinho aí, vamos abrir para perguntas. Se o pessoal quiser perguntar aqui, o Dr. Felipe pode mandar aqui para a gente. E eu vou começar com uma primeira que me mandaram aqui na outra rede. Perguntaram aqui, Dr. Felipe, fala um pouquinho sobre a grade curricular dos 5 anos da cirurgia cardiovascular. Uma sintetizada, mais ou Mas, menos o que o R1 faz, o R2 faz e assim por diante. tá, E se você puder falar um pouquinho da carga horária também. tá. É, são 5 anos. É muito tempo, cara. Então, mas o objetivo é que você saia um cirurgião. A questão é que não, né, a gente não pode entrar no centro cirúrgico e fazer uma revascularização como o R1, né? Então, primeiro que com a mudança da residência, com acesso direto, você pegou um cara que saiu da faculdade, né? Então, num dia, né, naquele meme, né? 11h59 você estava na faculdade, então meia-noite e um você está dentro do centro cirúrgico operando, né? Então, assim, a gente acaba agora com essa mudança recebendo gente que, como eu, nunca teve contato cirúrgico. Eu tinha feito estágio, tinha participado da liga acadêmica, tinha participado de cirurgias no internato, mas você não tem prática, você não tem mão, sabe fazer alguns pontos, mas é isso, né? Então, você tem que primeiro se ambientar com o centro cirúrgico, depois você começa a fazer.
pequenas partes do procedimento. Para a gente aqui no nosso serviço, o R1 ele é responsável por tirar o enxerto de safena, né? Então, a gente vai é ensinado a tirar a veia e aí ele começa dissecando a veia e é um enxerto que é importante, mas que permite que você tenha uma certa quantidade de erro, né? Então, aí você vai se ambientando, vai pegando algumas técnicas e conforme você vai se desenvolvendo, você vai progredindo dentro do tempo cirúrgico, né? Então, o nosso residente, o R1, ele tira a veia, o nosso R2, ele já está autorizado a abrir o tórax. Então, o R2, ele vai começar realmente a cirurgia em si, que é a parte cardíaca. Ele vai fazer todo o posicionamento, vai abrir, né, fazer esternotomia, expor o coração, então abrir pericárdio, expor realmente, né, todas as estruturas. E conforme ele for avançando nisso, quem sabe ele já começa também a fazer, por exemplo, dissecar um enxerto mamária, que daí já é um enxerto bem mais nobre, né? Então, para o final ali do R2, começo do R3, o residente já está tirando a mamária. No R3, ele já está fazendo tudo isso, ganhando mais confiança, e aí começa, por exemplo, a canulação para ele entrar em circulação extracorpórea, tá? Então, exige bem mais técnica, é um procedimento aí que a taxa de erro tem que ser mínima, né? Então, porque justamente você vai estar colocando cânulas dentro do coração, você vai ter que fazer uma incisão na aorta, né? Então, todas essas coisas, elas exigem um grau de complexidade de segurança cirúrgica muito maior. Para o meu, né, pro meu ano R4, aí vem as anastomoses coronarianas. É praticamente a cirurgia. Você feita as anastomoses coronarianas, você já resolveu o problema. Então, o R5 é aquele que faz a cirurgia do começo ao fim e tem segurança em fazer isso. Essa é mais ou menos a divisão do nosso serviço. Eu sei que tem serviços que são diferentes, que o R1 acaba ficando muito mais na parte de enfermaria e só vai entrar no centro cirúrgico a partir do R2, mas cada serviço tem as suas características. Eu acho que o nosso serviço é bem completo porque nós fazemos a parte de pré-operatório, né, da avaliação do paciente, nós fazemos a parte do intraoperatório no procedimento cirúrgico, nós cuidamos dele na UTI, na enfermaria e depois no ambulatório quando ele volta. Então, se você está num serviço que te permite fazer tudo isso, você vai sair e trabalhar em qualquer serviço. Se você está num serviço em que o cirurgião só opera, um serviço muito grande, em que a cardiologia clínica cuida do paciente antes, você opera, devolve pro pessoal da medicina intensiva, da UTI, e depois para o cardiologista clínico, se você for para um serviço menor, onde você vai ter que fazer tudo isso, talvez você tenha dificuldade. Então, essa é uma coisa importante você considerar. Será que eu vou estar preparado para ser um cirurgião ou será que eu vou estar preparado para fazer tudo que envolve o meu ato cirúrgico? E aqui na Santa Casa eu acho que a gente tá bem preparado para tudo que envolve. Acho que Ah, a perfeito. nossa formação vai do começo ao fim. Isso é importante. Mas a gente sabe que trabalhando com outro serviço de residência é muito heterogêneo. Varia muito. Então, se você for conversar com um residente em São Paulo, você vai ter uma outra resposta. Se você for conversar com um residente em Curitiba, você vai ter uma outra resposta. Eu acho que o nosso é bom. O nosso funciona e vai formar bons cirurgiões. Ah, com certeza, pelo que a gente vê ali, a demanda de vocês é surreal, né? Sim, essa é uma questão importante. A gente tem bastante cirurgia, a gente tem bastante paciente e não dá conta. Não dá conta. A gente precisaria de mais dias cirúrgicos, mais horários no centro cirúrgico, operar 2 vezes no dia, 3 cirurgias às vezes, para poder dar conta de toda a demanda que tem de pacientes foram gerados ambulatorialmente, que vieram para a gente. A gente tem uma fila grande. E a gente vai fazendo da forma que dá. Não para nunca. Me Mas mandaram aqui. Não, pode pode. completar. Não, eu ia falar essa questão da grade, então é isso, né? Vai variar de acordo com cada serviço. E tinha uma outra parte, né, da pergunta.
Ah, era isso mesmo, a questão da grade curricular, os horários, a carga horária. A carga horária. No nosso serviço, o serviço é bem assistencial. A gente opera muito, mas acaba que, para ser um serviço muito assistencial, você tem que deixar algumas coisas de lado. A parte acadêmica é uma das coisas que a gente deixou de lado. O serviço ele não te estimula a produzir cientificamente, tá? E aí você, por vontade própria, tem que buscar outros meios, que é o que eu estou fazendo. A Santa Casa, eu não vejo uma vontade de estimular o residente a pesquisar, a trabalhar. Não vejo uma facilitação para isso, porque não é o perfil do hospital. E isso é importante. É importante que você entenda que se você é uma pessoa que faz questão de ser uma pessoa muito acadêmica, alguns centros não vão te deixar satisfeito. Na Santa Casa é um serviço muito assistencial. Acho que vocês têm essa mesma visão. Talvez pela parte clínica vocês tenham mais reuniões, tenham mais aulas, mas não sei da questão de produção científica como é que fica isso. A nossa tem uma particularidade bacana de produção, porque o nosso chefe mais antigo, né, que o Felipe, eu tô falando dois Felipe, daí eu falo Semensati para o pessoal não saber, que é o Felipe Semensati, que o Semensati comentou, que é o Damácio Ramon, né, como ele já era, ele veio lá da época do HU, tinha pós-doutorado e tudo mais, ele cobra muito isso. Uhum. Aí às vezes a gente acaba publicando bastante por isso. Isso que foi uma coisa enraizada desde o R1, pelo menos assim, tem que estar fazendo relato de caso. Aí com Tá. isso a gente acabou acostumando de estar sempre programando, por exemplo, esse ano vai ter agora o congresso em outubro, congresso brasileiro de neuro. Aí a gente já mandou alguns trabalhos. E aí vai Perfeito. programando. Tem o Paulista depois, vamos mandando, Isso sabe? é Acho que bom, isso acabou mas enraizando na nossa cabeça. isso vem de um chefe, vem de uma pessoa específica que Isso. tem essa veia, né, de produzir. Foi essa veia É um, instalada mesmo. é um mentor de vocês, é o cara que vocês se inspiram para trabalhar, para produzir. Isso é extremamente importante. E acho que isso puxa lá o que a gente estava falando no começo. Às vezes, você que vai ter que ser essa pessoa. Então, se o serviço não tem um profissional que goste disso, às vezes é você que vai ter que fazer. No meu serviço, eu tô tentando. Tô tentando ser essa pessoa, tô tentando ser a pessoa né, o cientista do grupo. É difícil, mas vale a pena. Eu acho que é. E fico muito feliz que vocês tenham essa oportunidade, porque não é a minha realidade, mas eu fico feliz para Santa Casa, na parte de vocês, isso aconteça. Com Mas certeza o vamos lá para seu já a está próxima valendo a pergunta. pena também, viu? Não, então, agora me mandaram aqui só para acompanhar vocês um dia, como que dá para fazer? Tranquilo, Interno. cara, O tranquilo. interno perguntou. Para acompanhar a gente, tem o site ali do IEP, da Santa Casa, tem a parte do, dos estágios. Normalmente é só mandar um e-mail pedindo a área que você quer acompanhar, a duração do estágio. Eles fazem tudo, vão pedir alguns documentos para vocês. E a gente é bem tranquilo. Os nossos chefes gostam de receber os estagiários, é legal para acompanhar. E é extremamente importante. Não tem como você Concordo. fazer uma residência sem ter Ter esse exposição. contato, né? Exato. Tem um, tem um documento do governo que são os dados demográficos dos médicos. É um documento enorme, de umas 200 páginas, com informações diversas. E tem a parte dos residentes. É meio engraçado, porque a residência médica ela tem um paradoxo. Assim, lendo, é bem claro isso. A gente tem muito médico formado, a gente forma em torno de 40 mil médicos por ano, e nós temos mais ou menos 16 mil vagas de residência, tá? O olhando para esses dois dados, o que você pensa? Não sobra vaga. Tem 40 mil Exatamente. médicos, tem 16 mil vagas, todas as vagas estão ocupadas, né? E, e não é isso que acontece. A gente tem aproximadamente 30% de vagas ociosas no Brasil. Ou seja, a cada 10 vagas, 3 não estão preenchidas, seja porque elas não foram ocupadas, porque
nunca foram ocupadas, ou seja, porque o residente ocupou e depois desistiu. E aí, eu trouxe esse dado, por quê? Porque eles também fizeram né, um catálogo de motivos da desistência. E o principal motivo da desistência, com quase que metade dos entrevistados, é o desinteresse pela área. O segundo motivo, e aí baixa de 40% para 15%, é que o serviço não atendeu às expectativas do residente. Ou seja, a pessoa tem quase que 3 vezes mais chance de desistir porque ela não gostou da especialidade do que alguma coisa que o serviço esteja fazendo de errado. É, é, E aí, eu só consigo ver 2 lugares em que esse erro pode estar acontecendo. Um, a faculdade não está proporcionando a exposição correta para algumas especialidades, tá? E é um problema que não cabe a gente resolver. Essa é uma questão interna de cada instituição. Mas o segundo ponto é que o próprio aluno não está indo atrás da especialidade. Ele vê a especialidade, às vezes, pelo glamour, pelo que a gente posta, achando que a nossa rotina é a beleza, é tudo bonito, é tudo lindo. é, E acaba não tendo contato verdadeiro com a especialidade. Esse mesmo documento exatamente. fala que o residente ele passa em torno de 15 horas por semana fazendo papelada, fazendo trabalho burocrático. É a segunda, Infelizmente. é a segunda coisa que o residente mais faz. São mais ou menos 40 horas por semana em atendimento médico e 15 horas por semana fazendo burocracia hospitalar. Então, é um pouco, às vezes, a pessoa vem, ela vê a cirurgia cardíaca, ela acha que é lindo e que aquilo todo dia vocês entram, fazem uma cirurgia, é maravilhoso, e esquece que depois você vai ter que prescrever o paciente, que você vai ter que fazer a descrição cirúrgica, vai ter que fazer o pedido da cirurgia, o pedido do material, ou a descrição de um monte de coisa. Então, essas questões todas são coisas que têm que ser resolvidas antes de você entrar na residência. Você tem que se expor, você tem que ir até um serviço, você tem que ir fazer um estágio, seja na sua cidade, seja em algum outro lugar, tem que estar em contato com a especialidade que você quer. Não é durante a residência que você vai descobrir se quer ser residente daquela especialidade. Muito Essa decisão bem tem que colocado. estar Por isso que tomada. é, É, esse seja. contato é muito importante, né? O pessoal subestima isso mesmo, né? Ah, eu vou me formar, eu quero fazer neuro, quero fazer CCV. Ah, eu vou me inscrever nesse hospital aqui, beleza, passei e tô indo, né? Tipo, não conhece o Isso, serviço, cara. isso é péssimo. Isso é péssimo. E essa questão que você trouxe é bem importante também, conhecer o serviço além da especialidade. Como é que É, Porque assim, que nem eu falei, um serviço é mais acadêmico, o outro é mais assistencial, um serviço é público, o outro é particular. E essas diferenças, elas vão fazer total, vão mudar completamente a sua rotina. Você precisa exatamente. entender que um paciente, num hospital SUS, você vai, às vezes, ter mais acesso ao paciente, mas menos acesso à tecnologia. Num hospital particular, você vai ter muito mais acesso à tecnologia e menos acesso a você fazer o procedimento. Num hospital mais assistencial, vai operar muito, vai ter muito contato com o paciente, vai produzir pouco. Num serviço mais acadêmico, você vai produzir muito, mas vai ter que sacrificar o contato com o paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E o estágio é a oportunidade perfeita para você fazer isso. O estágio talvez te dê, em vários lugares, te dê a vivência da especialidade de formas diferentes. E no hospital que você quer, na cidade que você quer, no perfil de lugar que você quer, vai te mostrar exatamente como vai ser a sua rotina. O, hoje, aqui no nosso serviço, de, dos, dos R2, todos tinham feito, desculpa, dos R3 de hoje, todos tinham feito estágio no próprio hospital. O meu R igual tinha feito estágio no próprio hospital. A gente recebe acadêmicos praticamente todos os anos que estão fazendo estágio para conhecer a especialidade e a gente gosta muito. E nessa parte aí, pode ficar tranquilo, manda um e-mail lá para a Coreme, conversa com a gente no Instagram e pode acompanhar com certeza. A gente vai ficar muito feliz. E se você gostar de cirurgia cardíaca, perfeito, pode se inscrever, a gente vai estar de portas abertas. E se você não gostar da cirurgia cardíaca também, perfeito.
excelente. Escolhe uma coisa que você gosta e vai ser feliz. Essa é a minha mensagem. Show de bola. Bom, agora, dando uma hora, pode ser que o Instagram derrube a qualquer momento. Vamos aproveitar então esse finalzinho. Eu vi uma pergunta do Juliano, da Físio, a importância da residência multiprofissional, né, no nosso ponto de vista. Sim. Juliano, falando por mim, né, cara, é imprescindível. A nossa relação é muito grande com a físio, com a nutrição e com a psicologia, principalmente, ali na Santa Casa. E assim, para nós é excelente. Eu estou maravilhado com isso. Eu não esperava, eu não sabia que tinha residência multi ali, né? Então, para mim, é total apoio. Com certeza. Faço as minhas palavras também. Para a nossa parte de recuperação pós-operatória, a fisioterapia é indispensável. Então, ter a residência multi nos aproxima muito, porque todos nós somos residentes, a gente fala a gente fala a mesma língua, está vivendo a mesma questão. Exatamente. E é bom, é muito bom ter esse contato mais próximo. A parte da psicologia é extremamente importante para a gente também, porque são questões muito delicadas, pacientes que vão ficar muito tempo internados. Tudo isso facilita o nosso trabalho, o paciente entender todos os passos em que ele vai passar ao longo da internação, isso é importante. A nutrição também, a farmácia sempre entra em contato conosco em relação à prescrição, alguma coisa Sim, seja alguma coisa que o paciente não tinha contado para a gente que tomava, seja alguma dose de medicação que não tem e a gente vai substituir, eles ajudam bastante a gente nessa parte. A enfermagem também tem a residência multi, o sim, muito contato bem fica muito mais colocado, porque isso próximo. daí é Isso enfermagem da facilita. farmácia, né? Isso facilita É, muito para a gente estar em contato com o residente e acredito que eles também. Em vez de conversar com o meu chefe, que é cirurgião há não sei quantos anos, ele já conversa com o residente. Fica mais fácil o contato. acesso muito mais fácil, né? Tem mais Sim. uma pergunta aí, Felipe, essa é mais específica para você. Uhum. Aqui, eu gostaria de saber se o residente sai da residência com o mínimo de cirurgias para tirar o título da Sociedade Brasileira de CCV. Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. O, a sociedade ela pede para você fazer, para você fazer a prova de título de especialista pela sociedade, você tem um mínimo de cirurgias. Esse mínimo de cirurgias você tem que comprovar, você faz uma prova teórica, faz uma prova prática, operando um paciente, e aí consegue um título de especialista pela Sociedade de Cirurgia Cardíaca. Eu acho que o nosso centro não vai conseguir proporcionar o mínimo de cirurgias, tá? Eu sendo bem honesto. E acho que a maior parte dos centros também não consegue, porque você vai saber fazer os procedimentos básicos da cirurgia cardíaca, uma revascularização, uma troca de válvula, retirada de um tumor intracardíaco, um aneurisma de aorta. Esses procedimentos é bem provável que você consiga fazer. Agora, se não me engano, são 80 ou 100 procedimentos para tirar o título no seu nome, talvez a residência não consiga proporcionar isso pela quantidade de residentes, pela questão de você, muitas vezes, não ser o cirurgião principal que vai constar o nome lá no relatório da cirurgia, porque seu chefe vai entrar junto com você, ele vai te ajudar e às vezes ele vai ficar como principal. Então, são coisas assim que acredito que não é difícil você conseguir isso conforme você entra na especialidade. Aqueles que fazem residência MEC têm o título MEC, podem registrar o seu RQ com o título MEC. E é uma forma de também continuar, é uma forma de educação continuada, em que você termina sua residência e começa a se preparar para a prova de título. Vai estudar para fazer a prova teórica e vai pegar a mão na prova prática, com todas essas cirurgias. Você vai sair com um número de cirurgias suficientemente bom para ser um cirurgião, mas não sei se o suficiente para conseguir fazer a prova direto da residência para a carreira médica, para a carreira como cirurgião. Ah, legal. É. Bom, pessoal, então a gente quer agradecer o Dr. Felipe Almeida aí pela participação. Participação excepcional, Felipe. Gostamos muito de ter você aqui.
E a gente vai te convidar para as próximas, uma Ah, próxima com certeza. oportunidade, tá? Eu fico muito feliz. Eu tenho uma grande admiração por vocês, pelo perfil que vocês estão construindo. A gente conversa pelos corredores e, que nem eu falei, a cirurgia cardíaca e a neurologia estão muito mais próximas do que a gente imagina e qualquer oportunidade que vocês tiverem, eu estou de volta e com certeza vocês também estão convidados para ajudar a fazer alguma coisa no meu perfil. Vou deixar o convite aí para todo mundo que quiser acompanhar. Me segue lá, estou tentando começar, estou tentando fazer um pouquinho de divulgação, assim como vocês, e aproximar um pouco mais da cirurgia cardíaca das pessoas, mostrar que não é uma coisa de outro mundo, mostrar que não é é uma área muito boa, com resultados muito bons, e que às vezes você não precisa, né, o paciente não precisa ter medo de uma cirurgia, não precisa achar que é o fim do mundo, que a doença dele não tem cura, porque é justamente o oposto, né? O nosso objetivo é fazer o paciente se recuperar da forma mais rápida possível com os melhores resultados para ele voltar à vida normal. Então é isso que eu quero mostrar no meu perfil. Mostrar que você pode ser como o Otaviano Costa, um apresentador de TV e vai voltar para a sua vida normal. Você pode ser o Arnold Schwarzenegger, que já foi operado várias vezes do coração, não tem marca-passo, e que isso não impede ele de ter uma vida completamente normal. Então, é esse tipo de coisa que eu quero mostrar para as pessoas, né? Ter marca-passo, ser operado, não vai mudar a pessoa que você é, e essa é a mensagem que eu espero que elas tirem disso. Perfeito. Maravilha, Filipão. Também queria agradecer a participação, a troca de conhecimento, de informação, de ideia. E logo, logo aí, né, Fábio, a gente já marca uma nova live para mandar mais conteúdo e aprender mais um pouquinho também com Com vocês. certeza. Quem Isso. sabe uma próxima um pouco mais técnica também, aí a gente vai conversando. Verdade. Exatamente. Com A gente certeza. quer agradecer a todo mundo que assistiu, que participou da live. A gente teve bastante comentários, a gente ficou bem contente com a participação do pessoal. A gente quer agradecer vocês aí, tá bom? Com E essa certeza. foi Eu estou mais muito uma live. feliz. Pode Não, não, continuar. foi mal. Desculpa interromper, Não, velho. Minha primeira live, eu pode fiquei muito continuar. feliz agora de chegar no final, cara. Então, valeu pelo convite. Parabéns para vocês. Isso aí. A gente quer agradecer então o pessoal. E essa foi mais uma live do Papo de Neuro. Fiquem atentos aí que semana que vem ou na outra já tem mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.